Pessoal, Procurador-Geral de Justiça Jarbas Soares toma posse amanhã, nosso convidado, o primeiro colocado da lista tríplice formada em eleição realizada no dia 9 de novembro, na qual votaram procuradores e promotores de justiça. No dia 24 de novembro, o procurador foi nomeado pelo governador do estado para exercer o cargo de chefe do Ministério Público do Estado de Minas Gerais pelos próximos 2 anos. Entre as pautas para sua gestão estão a criação de uma estrutura única de combate à corrupção no país, bem como as ações de reparação às vítimas da tragédia da Vale em Brumadinho, entre outras. Natural de Montes Claros, Jarbas Soares Júnior ingressou no Ministério Público em 90, como promotor de justiça atuou nas comarcas de Januária, Ouro Preto, Belo Horizonte. Em 2001 foi promovido a procurador de justiça, ocupou o cargo de procurador-geral de justiça entre 2005 e 2008. Aos 55 anos, ele ocupa o cargo de procurador-geral de justiça de Minas Gerais pela 3ª vez. Apresentado, eu já vou aqui com a minha primeira pergunta, já vem o Paulo Leite, o Rodrigo, e perguntando então ao procurador, o combate à corrupção em âmbito nacional é a principal pauta proposta para o senhor no próximo biênio. Como é que o senhor pretende executar exatamente essa pauta proposta? Boa noite, bem-vindo. Obrigado, Everton. Obrigado, Paulo. Obrigado, Rodrigo. Prazer grande estar com vocês aqui numa rádio tão prestigiada, ouvida e admirada pelos mineiros e os belo-horizontinos em especial. Eu tenho uma missão agora, de conduzir o Ministério Público nos próximos 2 anos. Sei que os desafios são enormes em várias áreas, mas o combate à corrupção, que é dever do Ministério Público, e esse dever nos impõe uma obrigação muito grande e para trabalhar melhor no combate à corrupção. O que é que nós pretendemos fazer? Unir as várias áreas do Ministério Público de combate à corrupção. E hoje nós temos, por exemplo, os GAECos, não sei se todos sabem, os GAECos são os grupos de combate ao crime organizado. Temos a Procuradoria de Agentes Políticos, combater crimes praticados por agentes políticos também. Temos os promotores de patrimônio público, que são os promotores que combatem a improbidade. Temos os promotores da área de combate à sonegação fiscal, que é uma corrupção, ao contrário, mas uma corrupção. Porque ali está se tirando também dinheiro que vai para a educação e tudo. Então nós temos instrumentos de investigação, que nós vamos unir todos numa unidade chamada Unidade de Combate à Corrupção ao Crime, e nós vamos ter as estruturas do Ministério Público que já existem, mas nós vamos aprimorar com centrais de inteligência para que a nossa instituição consiga detectar o caminho do dinheiro e também ter respostas rápidas, trabalhando com muita discrição e efetivos. Então, na verdade, nós vamos unir o Ministério Público às várias pontas que combatem a corrupção no centro de inteligência. Eu fiz uma expressão outro dia, que é verdade, a nossa estrutura será maior do que a da Lava Jato. Eu conheço a estrutura da Lava Jato, já estive lá, eu fiz uma investigação em Curitiba de um procurador da República há tempos atrás e visitei lá, tem até um ex-assessor meu que é um dos colegas da Lava Jato. Então, até partindo da experiência da Lava Jato, que com seus erros e acertos foi um grande avanço, e para que o Ministério Público de Minas combata a corrupção, fechando as portas e buscando o caminho de dinheiro e também a punição de quem tem coragem ainda de tirar o dinheiro do público, da população, para seus benefícios pessoais. Uma coisa que eu acho que vai acontecer, que as pessoas vão ter que pensar 2 vezes. Hoje nós temos instrumentos legais e de investigação muito fortes. Então, nós temos condições de dar uma resposta muito efetiva para o combate à corrupção. Então, nós queremos inibir também essa prática, que existe, a gente sabe. Tem organizações criminosas também atuando no serviço público para licitações e outras coisas. Então, nós vamos tentar fechar esse gargalo. Promotores nós temos, policiais conosco nós temos, funcionários bons nós temos, instrumentos legais tem. O pacote anticrime trouxe grandes outras novidades
E agora nós só precisamos mesmo direcionar e dar os instrumentos tecnológicos, que já existem muitos, para que o Ministério Público, enfim, combata a corrupção de forma adequada e com respostas satisfatórias. Doutor Jarbas, mais uma vez, muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Eu acompanhei o senhor pelas redes sociais e reparei que o senhor estava apresentando um time de peso, um time de talentos, de pessoas que estarão junto com você nesse trabalho. E a gente avalia muito até mesmo o trabalho das pessoas que tem aí, óbvio, por melhor que ela seja, a gente usa sempre a expressão no meio empresarial, principalmente, e acredito que na área pública não mudaria, que é uma pessoa sozinho, bem intencionada, ela é ótima, mas um time bem intencionado é melhor ainda. Então, assim, a gente acaba conseguindo com um time muito mais do que sozinho. Queria que você falasse um pouco sobre esse time que você montou, que você está montando ainda, né? Você ainda está... todo dia eu vejo que aparece um novo nome e um pouquinho desse viés que você está buscando trabalhar e o que você está buscando nesse time, de valor, de trabalho, de interesse. Obrigado, Rodrigo. Muito bom estar com você aqui. E o presidente Tancredo tinha uma frase muito boa para montagem de equipes de governo. Ele falava: não leve os amigos do copo para o governo e nem do governo para o copo, porque duas coisas vão acontecer. O seu governo será péssimo e a sua noite pior ainda, né? Então é o seguinte, eu não estou fazendo o governo com amigos, são todos promotores muito qualificados. Óbvio que eu tenho 1.052 promotores, tem gente boa em todos os lugares. O que eu estou buscando é os melhores nomes e intercalar gerações. Eu brinquei que nós temos que fazer a transformação, a renovação de geração, mas com os cabelos brancos juntos também, que tem a memória, tem a história, são pessoas experientes. Então eu estou fazendo uma transição e dando oportunidades para jovens talentos. Aí, independente da região do estado que ele esteja, aqui em Belo Horizonte ou não, para que o Ministério Público tenha, assim, efetividade. Estou fazendo uma escolha observando a pluralidade, a diversidade, e muitas mulheres competentes, muitos homens competentes, são promotores, inclusive alguns que eu dei posse, quando eu fui procurador-geral lá atrás, que nesses 15 anos se estudaram, se especializaram, tiveram grandes experiências, e nós vamos montar o que há de melhor que o Ministério Público do Brasil pode produzir. Por quê? Eu tive uma experiência como procurador-geral. Depois fui para o Conselho Nacional do Ministério Público, fiquei lá 4 anos, conheci o Ministério Público do Brasil e alguma parte no exterior. Então nós temos coisas para buscar para que o Ministério Público de Minas Gerais, que eu falei durante todo o meu processo eleitoral, eu estou falando de Minas Gerais. Não estou falando de... É um país, né? A gente fala também sobre isso. Minas Gerais é um país. É um país. Eu não estou querendo diminuir outros estados, não, mas é questão de tamanho. Nós somos o segundo maior Ministério Público do Brasil. Um estado importante, geopoliticamente falando, tem uma história, tradições políticas. Sempre foi um Ministério Público admirado e copiado, caiu muito nos últimos tempos, mas nós vamos recuperar. E nós vamos criar os mecanismos, buscar os mecanismos que existem hoje. Eu vou criar, por exemplo, a Secretaria Especial de Assuntos Internacionais. O que acontece hoje? O Ministério Público Federal tem a Secretaria de Cooperação Internacional, que é questão de investigações e processos. E se faz através do Ministério da Justiça. O nosso não é isso. O nosso é a Secretaria de Relações Internacionais, para que a gente, por exemplo, com o G20, façamos cooperações internacionais e a gente traga de lá para cá o que há de bom e também exportamos o nosso que há de bom. Aí as pessoas falam, esse cara está sonhando, está inventando. Mas não, em 2005 eu vislumbrei a oportunidade de chegar ao Banco Mundial. E nós conseguimos chegar ao Banco Mundial. Parecia uma coisa impossível. Foi o primeiro Ministério Público do Brasil que chegou ao Banco Mundial. Nós chegamos a ter alguém do Ministério Público lá numa das diretorias. Por quê? Nós precisamos nos abrir e hoje, por exemplo, o Ministério Público da Rússia, o que faz? Entendeu? O Ministério Público da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Espanha, da Itália, da China, do Japão. Então, assim, nós temos consulados aqui, temos os embaixadores aqui, temos colegas nossos que estudaram nesses países, vários que são bilíngues, trilingues. Então, o que a gente vai? Abrir o nosso Ministério Público. E aí, daqui a pouco, a gente começa com o intercâmbio cultural, daqui a pouco está de cooperação técnica. Experiência, somando experiências que possam aprimorar aí o trabalho exatamente, local, né? E eles têm lá, nesses países, experiências de investigação que nós não temos, né? Então, assim,
isso aí eu não vou furar a fila do MPF, não. Operação internacional é uma coisa diferente. A nossa é relações internacionais com os ministérios públicos desse país. E quando a gente estava na Procuradoria, o Banco Mundial se despertou para o Ministério Público brasileiro e eles queriam levar a experiência nossa para criar ministérios públicos onde não existem. Tipo, alguns países da África, da Europa, ditaduras. Então, o modelo era o nosso. Então, a gente vai desenvolver tudo isso para elevar o Ministério Público de Minas Gerais. Eu só farei essa pergunta ao senhor porque já tive a oportunidade de entrevistá-lo antes e sei da forma direta como o senhor trata os assuntos. Então, tenho a liberdade de perguntar ao senhor. Claro. Na Itália, a Operação Manolimp deu nágua. A Operação Lava Jato no Brasil, pelos motivos que o senhor mesmo falou, em erros e acertos, enfraqueceu de maneira absoluta. Por que razão no Brasil nós não conseguimos estruturar operações de combate de corrupção no mundo? Porque a Itália também é um exemplo internacional. Que dificuldade temos para estruturar operações reais, verdadeiras de combate à corrupção? Olha, vou ser bem direto. O momento chega a reação, né? Porque o tal sistema, né? Ele acaba se organizando. Hoje o Ministério Público está sob ataque. Nós estamos perdendo a guerra da informação que foi jogada contra o Ministério Público. Qual que é a imagem nossa hoje para a população? Privilegiados que ganham muito, recebem auxílios, não trabalham. Eu tive outro dia numa fila de uma delicatese lá no bairro onde eu moro, aqui na Nova Lima, e tinha uma mulher falando para outra assim, eu estava no salão, tinha uma promotora lá, eu tive uma vontade de falar para ela, vai trabalhar, você não trabalha. Então é o seguinte, na verdade, conseguiram jogar essa coisa para dentro do Ministério Público, que não é verdade. Primeiro que nós não ganhamos essa coisa toda. Segundo lugar, a gente trabalha muito, se expõe. Se você perder seu pai, seu filho por um assassinato, quem vai estar lá no júri é o promotor. Se a criança é abandonada, quem está lá com ela é o promotor. Se tem um acidente, a tragédia de Brumadinho, quem está lá são os promotores. Então, nós vamos discutir isso agora, Paulo, a guerra da informação. Nós vamos reverter esse quadro, porque é uma campanha orquestrada contra o Ministério Público. Nossos erros, nós temos que corrigir. Existem. O Ministério Público é uma obra humana, falível. Nós temos nossos erros. Mas o que acontece? Nós estamos sob ataque no Congresso, alguns representantes de poderes, nós somos ataques da desinformação. Então o Ministério Público tem que enfrentar isso. Por que eu não vou discutir minha remuneração? Vou ficar com vergonha? Não, nós temos uma história. Por que nós temos uma remuneração? A elite do funcionário público, sim, do funcionalismo público, nós ganhamos o teto, né? Basicamente o teto. Mas o que a gente faz? Quais são as nossas restrições? Eu não posso fazer nada, eu não posso ter uma loja, eu não posso ter uma rádio, eu não posso comprar e vender carro. Que eu não sorte, posso fazer... senhor, viu? É uma sorte também. É uma sorte também. Também dá bastante dor de cabeça. É verdade. No caso da rádio, pelo menos. Mas no caso nosso, a gente tem todas as restrições de vida, a gente não pode pegar uma carona, entendeu? Dependendo. Então, assim, nós vivemos também sob tensão e com muitas restrições. Só que o seguinte, o que está passando para fora é que a gente não trabalha, a gente quer ganhar muito e não fazemos nada. E se a gente mostrar os resultados nossos, são muito expressivos. A própria Lava Jato, ela já fala por si só. Foi uma recuperação de um montante absurdo de dinheiro que iria para outros caminhos que não eram devidos, né? Exatamente. E isso que esse Centro de Combate à Corrupção, agora inclusive com o pacote anticrime, tem algumas figuras novas lá. O confisco alargado, que é uma possibilidade de você confiscar os bens do criminoso previamente, praticamente. E outro lado, você pega, por exemplo, o caso da tragédia de Brumadinho. O nosso orçamento, se a gente fechar o acordo, óbvio que tem a Defensoria Pública lá também, né? Mas se a gente fechar o acordo pelos valores que estão sendo pensados, nós estamos pagando o Ministério por 15 anos, toda a folha do Ministério Público durante 15 anos. Então o que acontece? Essa realidade desse movimento, como houve na Itália e está tendo agora de descrédito da justiça, e às vezes a gente erra, porque o procurador dá uma entrevista equivocada, o juiz assume um cargo no governo, né? O juiz referência assume. Aí depois ele
acaba fazendo um contrato que tinha lá entre clientes. Então, isso tudo acaba enfraquecendo a imagem. Agora, a gente que está nisso tem que ter muito cuidado com os passos que dá. Eu, por exemplo, eu era ex-procurador-geral. Eu tinha mais restrições do que os meus colegas, porque se eu cometo um equívoco, tem um reflexo enorme em todo o Ministério Público. Agora, então, 1000 vezes, né? Então, vou ter que ter mais cuidado ainda. Então, nós vivemos muito restritos, mas nós temos muitos resultados. Os resultados serão mostrados. Agora nós vamos trabalhar mostrando os nossos resultados. Muito bom. Procurador, aliás, deixa eu só destacar para quem está ligando o rádio agora, né, nós estamos recebendo aqui no 98 Talks, Procurador-Geral do Estado, Jarbas Soares Júnior, novo Procurador-Geral do Estado. Ainda dentro dessa pergunta feita pelo Paulo Leite, procurador, há como combater corrupção na política, sem demonizar a classe e sem acabar com empresas, com grandes empresas gerando desemprego e gerando, obviamente, essa onda de que os erros, por exemplo, da Lava Jato, citada inclusive pelo senhor, foram maiores que os acertos, porque demonizou a classe política e acabou com muitas empresas. Há possibilidade de fazer todo o processo de combate à corrupção sem que acabe com esses dois segmentos? Sim. E eu acho até, Everton, para ser bem sincero, que os acertos da Lava Jato foram maiores do que os erros. Tá? Eu acho que eles fizeram coisas inimagináveis, tiveram a sorte de pegar um juiz firme, que também cometeu seus erros. Um juiz firme, porque quando você não tem um juiz muito firme, a operação já nasce morta, que a gente fala natimorta, né? Então, é bom ter um juiz. Os juízes estão alertas, estão revoltados com a corrupção, então eles estão dando uma resposta, e aí a responsabilidade do Ministério Público aumenta mais, porque você tem que ter mais cuidado com o que você vai requerer, porque os juízes podem dar, entendeu? Então, você tem que ter muito cuidado. Eu pego a parte da corrupção, pego para o lado do meio ambiente. Olha, o desenvolvimento é importante. O país, afinal de contas, gera emprego, gera bens de consumo, gera economia, as pessoas são felizes. Então, nós não podemos demonizar as empresas. Pelo contrário, nós temos que aplaudir os heróis da iniciativa privada que têm coragem de empreender. Agora, nós temos que ter todo esse cuidado também de combater, por exemplo, os monopólios, a corrupção econômica, a corrupção no recurso público. E o Ministério Público, ao meu ver, eu não sei se todos os meus colegas concordam, nós temos que ter muito cuidado para fazer as coisas, porque você está falando da história de uma pessoa, de uma vida, de um cidadão que pode ser prejudicado e amanhã nem ser denunciado ou ser absolvido, a vida dele já acabou. Principalmente a prisão provisória. Então você tem que ter muito cuidado com o que você vai fazer. Agora, de outro lado, nós também temos que encarar o problema que existe. Existe esse problema, né? A corrupção existe, a corrupção econômica, a corrupção no setor público, organizações criminosas atuando no setor público, nas licitações. Então tem um monte de coisas que o Ministério Público tem que observar. Agora, eu acho que o ponto central que eu estava dizendo, que nem sempre meus colegas concordam, ou a maioria acho que concorda, é você saber tratar isso para o público. Sabe? Eu tenho uma frase aqui em Minas que eu gosto muito, é a seguinte: a carroça vazia é a que faz mais barulho. Entendeu? Então, você tem que realmente fazer as coisas muito profissional. E o Ministério Público está cada vez mais sendo profissional. Doutor Jarbas, o senhor comentou com relação à questão dos equívocos e, naturalmente, da cultura. Acho que não vai falar do Brasil, mas acho que o mundo inteiro é assim. Eles acabam pegando nesses tópicos porque eles são... A gente brinca que se fizer... vamos falar como se fosse o nosso time, né? O time pode ganhar 10 jogos. Quando perde hoje, a gente consegue sair xingando esse time do estádio. Como atleticano, eu já fiz isso algumas vezes. E acaba que quando a gente vê uma atuação, e como o senhor mesmo bem disse, que criou-se uma campanha para demonizar a atuação do Ministério Público, assim como se cria uma campanha para demonizar também as ações da PM, que também está para nos defender. A gente vê aí números históricos de PMs que acabam perdendo sua vida também no combate à criminalidade, que se expõem, que estão realmente na linha de frente.
e que começa a ser demonizado por um erro, por uma falha, por uma atitude talvez até criminosa de uma pessoa, e o resto da corporação inteira acaba pagando o preço. Mas o senhor está entrando agora, assumindo mais uma vez esse cargo. Eu queria te perguntar, o que o senhor projeta para os próximos 2 anos e o que você gostaria de entregar depois desse trabalho que o senhor está começando agora? Qual que é o seu sonho para você conseguir chegar lá na frente? Além da imagem, que eu acredito, uma entrega aí que faria a diferença. Olha só, a questão da imagem, que eu chamo de guerra da informação, nós estamos perdendo. Perdemos a guerra, nós temos que recuperar agora, mostrar o nosso trabalho, discutir qualquer assunto, remuneração, o que for, é onde que estão tentando nos atingir. E mostrar o que o Ministério Público faz, os resultados. O tribunal, por exemplo, agora na pandemia, mostrou que produziu muito mais do que antes da pandemia. Então, é um resultado positivo, né? Então, nós vamos ter uma equipe de jornalistas trabalhando conosco, pessoas da área de publicidade, exatamente aqueles que estão nos vendo de fora. Nós vamos trazer agora para dentro, para juntar com a nossa comunicação, para a gente saber onde que nós estamos perdendo essa guerra da informação. Porque nós não somos gravatinhas bem pagos e só isso. Nós temos pessoas que trabalham diuturnamente, colocam suas famílias em risco. Tem vários promotores hoje com equipes de segurança, com filhos, com tudo, por conta da atividade. Então, nós vamos tentar reverter isso. E aí, Rodrigo, o erro nosso toma uma velocidade supersônica e os acertos 0. Entendeu? Então, nós vamos trabalhar isso. Esse é um ponto, como você bem acentuar. O outro... Eu podia só fazer uma observação. Pode. Que é uma das coisas que o senhor comentou e que realmente me incomoda quando as pessoas criticam a questão do salário. Todo mundo que é bem remunerado, essa pessoa ela tem uma qualificação adequada. Eu vejo isso pela questão, por exemplo, quando foi formar o governo Zema. Os secretários, é uma dificuldade muito grande você conseguir uma mão de obra qualificada com aquele salário que eles oferecem para um secretário de governo, por exemplo. E a gente fica numa hipocrisia porque acaba que, poxa, as pessoas vão cuidar de você, elas têm uma pauta que impacta a vida de todos nós. Você espera que aquela pessoa que está representando aquele cargo, ela seja uma pessoa extremamente qualificada, uma pessoa de ponta, uma pessoa que tem a capacidade de te representar e trazer o melhor resultado para você, ou um Zé Denago, um João Ninguém, uma pessoa que é completamente qualificada, que aceita qualquer tipo de salário. Então isso tem que ser realmente bem discutido no Brasil, porque, no meu ponto de vista, é uma visão que existe uma hipocrisia. Na empresa é assim, eu quero contratar um excelente jornalista, eu tenho que pagar o valor que ele custa. Um executivo, o valor que ele custa. Se na iniciativa privada isso funciona, por que seria diferente na iniciativa pública? É evidente que tem seus excessos, tem muitas coisas que têm que ser discutidas também, mas realmente é uma pauta que ela é colocada de uma forma muito muito prática e que, na minha opinião, não acrescenta muito. A palavra certa é a que você usou, hipocrisia. Você quer que um secretário de Estado que vai, como você disse aqui, que vai direcionar as ações, aquele orçamento de 100 bilhões, você colocar uma pessoa lá desqualificada. Então, se por acaso você te cometer um crime, você vai contratar o advogado de porta de cadeia ou os bons advogados? É o famoso barato que sai caro, né? E no caso nosso, vamos só inverter. Você quer que, se você cometer o crime, você quer que um promotor que seja qualificado, que entenda o problema, que até para pedir sua absolvição seja um bom profissional, ou você quer qualquer profissional que vai dizer da sua vida, da sua segurança, da sua propriedade, da sua família? Então nós temos que ter esses bons profissionais, porque senão o Ministério Público vai se tornar bico. É isso aí. A justiça vai se tornar bico. O que a pessoa vai fazer? Ele vai fazer o concurso, vai estudar por conta do poder público, daí 10 anos ele sai para a iniciativa privada com o título de promotor para ganhar muito dinheiro. E é verdade. Os nossos... Veja só, quem aposentou, quando ele estaria quem saiu... pronto, a gente acabaria perdendo e acaba enxugando o gelo. Pois é, veja só, o ministro Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro, quando ele largou a magistratura, todo mundo veio falar, ele é louco, largou um salário lá que é o quê? Em torno de 22 mil, 20 mil e tal. Largou, é louco. Eu falei, gente, esse homem vale quase 1 milhão como profissional por mês lá fora. Eu sei que ele está sentindo ter largado a magistratura, mas se for pensar só em dinheiro, que a gente não trabalha só por dinheiro, a iniciativa privada, muitas vezes, para quem tem uma qualificação, já passou por cargos, são notoriedades. Pega os ministros do Supremo aposentados, todos pareceres deles custam 500 mil, 700 mil, 1 milhão. Então é o seguinte, na verdade, nós temos que ter os melhores profissionais aqui. Quem vai julgar a sua vida?
vai julgar seu De patrimônio. uma população inteira, né? Uma população inteira, uma decisão judicial para um governo, para uma iniciativa, autoriza uma estrada, não autoriza. Então, tudo isso tem impacto na nossa vida. E a nossa democracia, o nosso processo civilizatório chegou a um ponto de valorizar o poder judiciário, as instituições da justiça, porque nós queremos bons profissionais, ou você quer um porta de cadeia. Então, assim, ou nós queremos bons profissionais, nós pagamos um salário razoável. Eu sempre falo, nós temos uma grande comodidade, os membros do Ministério Público e da magistratura. A gente não vai ficar rico, mas também não vai ficar pobre. Então, a gente vai ter uma segurança, porque o juiz, na hora que ele vai entrar para o seu gabinete para decidir, ele tem que estar em paz, ele tem que ter um salário que ele não precisa ficar preocupando com muitas coisas lá fora, que ele se concentre só naquilo. Então, o que há hoje é uma hipocrisia, na verdade. Voltando no tema das nossas prioridades, o que eu acho, assim, o grande desafio administrativo que nós temos é gastar menos para fazer mais. E isso vai nos permitir com a tecnologia. A tecnologia que chegou agora para valer com a pandemia, mas que já o Ministério Público da União, por exemplo, já fazia. Há 3 anos eu já participava de audiência por videoconferência lá no Conselho Nacional do Ministério Público. Então, isso vai nos permitir processos muito mais simples, melhores, mais rápidos. Eu acho até que vai afastar um pouco a justiça do olhar para o cidadão. Mas, por exemplo, eu fiz uma comparação hoje mais cedo em Montes Claros. O promotor de Itabirito, se ele estiver precisando de ajuda, o que você fazia no sistema anterior? O de Ouro Preto, o de Congonhas, talvez o de Mariana, Ouro Branco, talvez. E ali, o promotor, quando saía de Ouro Preto para Itabirito, ele parava de trabalhar lá em Ouro Preto, claro, né? Agora, com o sistema, a justiça digital que está chegando com todas as novidades, eu posso colocar 500 promotores para ajudar, para colocar em dia, porque todo mundo vai estar pluggado, entra no computador, você acessa o processo, você participa de audiências. O promotor de Unai, por exemplo, ou o juiz de Unai, pode responder por alguma coisa em Juiz de Fora, o de Santa Vitória na ponta do Triângulo e Espinosa no norte. Então, assim, a justiça vai mudar muito. E nós vamos ter, por exemplo, nas salas judiciais, as salas de audiência, o quê? Salas de videoconferência. Muitas vezes as audiências serão feitas com o promotor na casa dele, o juiz na casa dele, o advogado em São Paulo ou em João Pessoa. Agora, a testemunha é na justiça por conta das questões de pressões, né? Então, nós vamos ter salas de videoconferência, nós vamos ter que trabalhar com drones. Então, vai vir um mundo novo aí de novas rotinas, que é o grande desafio que a gente organizar. E na parte de atuação, nós temos muitas áreas para atuar, mas eu acho que se a gente tiver o combate à criminalidade adequada e o combate à corrupção, com o Ministério Público, com sua ação, vai acabar inibindo de um determinado momento, pelo menos no início. Acredito que vai ser mais ágil até, né? Muito rápido. E hoje eu falo para vocês aqui, os sistemas de investigação são outros. Antes lá atrás, Paulo, o filho do delegado, né? Hoje não, hoje é o filho do computador. Você jogar lá, hoje, por exemplo, o dinheiro da Covid, você acompanha no computador o andamento do... E lá no Rio de Janeiro eles esqueceram isso, que tinha esse programa, né? Acabou, deu no que deu. Então o programa é muito bem feito, sabe? Só para a gente aproveitar o tempo, nós estamos na reta final, e no seu plano de gestão, destaca-se ações mais determinantes com relação os 2 crimes ambientais que aconteceram aqui em Minas Gerais. Falando do rompimento do Fundão e do rompimento do córrego do Feijão. O Fundão completando 5 anos, o Feijão já completado 5 anos e o Feijão caminhando para o seu 2º ano. Que ações o senhor pretende fazer como o responsável pelo Ministério Público no sentido de dar celeridade, velocidade e mitigar o sofrimento de tanta gente atingida por esses 2 crimes? Obrigado, Paulo. São 2 questões um pouco diferentes, embora muito parecidas. Porque no caso da Bacia do Rio Doce, que é o caso de Mariana, a competência passou para a Justiça Federal, porque o Rio é nacional, ele passa por 2 estados. Então a competência hoje é da Justiça Federal, o juiz Mário, juiz federal, muito interessado em solucionar. O que eu acho, tá?
que lá atrás nós fizemos um modelo errado. Nós, eu digo, para não dizer que são determinadas pessoas e segmentos, um modelo equivocado, que a própria Vale hoje reconhece que precisamos reformar. Criou-se uma fundação, fez um termo de ajustamento de condutas do governo estadual de Minas com o Espírito Santo e a União Federal, na época lá, com os atores, né, identificados, e fez um TAC. O TAC, normalmente, Paulo, o TAC é uma coisa que acontece pelo menos depois de todos os levantamentos. Lá foi feita, a primeira coisa foi um TAC. Então começou tudo errado. Teve a questão que discutiu também de quem era a competência, os conflitos que foram decididos pelo Superior Tribunal de Justiça. Isso atrasou um pouco. O que é que nós precisamos aí? Porque o Ministério Público tem participação, embora o federal atue nessa ação que está na Justiça Federal. Nós precisamos participar juntos para rever algumas coisas que foram feitas. Porque no caso de Mariana, já se gastou mais com a equipe do que com a recuperação ambiental. E o dano ambiental lá foi muitas vezes maior do que o de Brumadinho, o dano ambiental. Questão de vidas humanas. Aí nós passamos aqui para Brumadinho. Foi uma tragédia sem fim, né? Mas o que tem? O Ministério Público conseguiu se organizar melhor porque o rio Paropeba é um rio estadual. Então ele começa aqui perto de Barbacena e morre, deságua lá na represa de Três Marias. Então, rio estadual. Houve um momento que a Justiça Federal tentou puxar, mas assim como o desastre chegou quase nada na represa do São Francisco, então ficou na Justiça Estadual. E o Ministério Público trabalhou muito bem, de certo modo. Então nós chegamos agora também, a companhia também viu que não podia continuar daquele jeito, está vendo que precisa ressarcir. O governo estadual também mobilizou sua equipe em cima de tragédias humanas e agora tem uma composição que está em curso, que envolve os danos que o Estado sofreu, Estado, poder público, os danos morais e outras ações não estão incluídas nesse grande acordo. E o que acontece? Nós recebemos aí, eu não assumi ainda, mas o meu adjunto, que é o ex-procurador-geral de Justiça, Carlos André Mariane Bittencourt, tomou a frente da força-tarefa, já que a coordenadora terminou a atuação dela com o fim do mandato da Procuradoria, e desde o dia que eu fui nomeado, dia 25, ele está tratando disso com a equipe que sobrou para a gente. E com a Defensoria Pública Federal, a Defensoria Pública Estadual, com o Ministério Público Federal e com o governo do Estado e com a Vale. Nesses 15 dias, só reuniões. E ontem nós tivemos uma audiência no tribunal, presidida pelo próprio presidente do Tribunal de Justiça, e se avançou em muitos pontos de governança, porque nós estamos falando em acordo de bilhões de reais, como eu disse, 15 orçamentos do Ministério Público, e que vai refletir na vida de todos. Então, no caso de Brumadinho, está próximo de uma solução do primeiro momento, até porque se exclui danos incertos, danos desconhecidos. Então, se a gente chegar num acordo que seja compensatório para o Estado, compensatório pelos danos causados e a recuperação, e que os atingidos, especialmente, sejam contemplados, nós vamos dar um grande passo num processo até civilizatório. Porque se nós formos para o embate jurídico, processual, vai ser ruim para a Vale, vai ser ruim para Minas e vai ser ruim até para as instituições que vão ficar 30 anos expendendo recursos ao invés de cuidar das outras minerações. Eu estou criando agora, a partir da semana que vem, a coordenação de mineração específica, mas não é mais meio ambiente, de mineração específica, para a gente reconhecer que nós estamos no estado com várias bombas prontas aí, que pode acontecer a qualquer momento, e nós vamos tentar, o Ministério Público, buscar essas soluções. As leis que foram aprovadas, a lei do Mar de Lama, todas foram evoluções. Então nós precisamos agora olhar também as outras. Se você pensar, 54 milhões que foi o valor que se chegou para o acordo, certamente a Vale não vai aceitar. E nós vamos sim buscar esse valor na justiça. O que acontece? Daqui 30 anos, 25 anos tem uma solução, mas esses 25 anos o dano
vai estar aí e não vai ter nenhuma recuperação, as pessoas vão até morrer. Então nós precisamos resolver esse problema agora. Eu tinha alguma coisa que eu poderia sugerir para o acordo, eu preferi deixar a coisa andar, porque nós precisamos tentar concluir. Agora, observando todos esse tripé. Então foi feito um trabalho bem melhor do que no caso de Mariana, e não houve aquele conflito de Justiça Federal do Estado, isso ajudou muito. Então, nós estamos agora bastante avançados e esperançosos. Agora, se a companhia Vale não tiver a dimensão da sua responsabilidade, aí nós vamos estudar outros instrumentos, aí todo mundo vai perder, acredito eu. Até porque, doutor, que Minas e as famílias também não podem esperar, né? A gente precisa disso o quanto antes definido, para que o Estado possa olhar para frente e a gente consiga aí ver um horizonte onde as pessoas que moram próximas às barragens se sintam também protegidas, se sintam também olhadas, e que as próprias mineradoras mudem e entendam que dessa catástrofe tem que surgir algo positivo de aprendizado para que evite que ocorra novamente, né? Veja só, Rodrigo, vamos dizer que essa primeira parte, esse primeiro grande acordo, vamos dizer que custe 35, 37, alguma coisa, bilhões de reais. Se tivesse tomado a providência que deveria ter tomado, você imagina o quanto que seria. Não estou falando nem do desastre ambiental, das vidas humanas, só para a empresa falando. Então, assim, as empresas têm que conscientizar do que aconteceu no Estado nesses anos. A culpa de quem? Omissão do poder público, omissão de A, B ou C, a empresa. São duas falhas que demonizaram também o setor da mineração. Por isso que eu estou criando a coordenação de mineração, para que o colega que vai lá, que é o Felipe Faria, com o apoio de todos os outros, os promotores das cidades, Nova Lima tem grandes problemas lá, próprio Belo Horizonte e outras cidades, Paracatu, né, lá de todo tamanho, para que eles tenham essa visão também do empreendedorismo, da necessidade da mineração, ou o que nós estamos sentados aqui não depende da mineração. O que nós estamos falando depende da mineração. Tudo. A atividade econômica é importante para Minas, mais importante ainda. Agora, não pode ser assim, eu faço o que eu quero, largo tudo a bomba lá e o Estado agora cumpra. O que o Estado está fazendo com a Vale agora? Cobrando os gastos que teve. Com razão, isso nunca foi feito. É isso aí. Muito bom. Doutor Jarbas, nós já passamos do horário aqui, mas eu preciso fazer minhas duas últimas aqui. A primeira delas, digamos que o Procurador-Geral do Estado faça um trabalho excepcional no biênio, e que seja convidado, depois desse trabalho excepcional, a entrar na política. Doutor Jarbas Soares Júnior aceitaria? É a primeira pergunta. Vou fazer duas em uma. E a segunda, doutor Jarbas Soares Júnior, o que o senhor pensa do doutor Sérgio Moro ter sido contratado pela consultoria que administra a recuperação da Odebrecht investigada na Lava Jato? Obrigado, Everton. Quando eu fiz a opção pelo Ministério Público, o Ministério Público tem uma vantagem muito grande de você ser promotor, que você é o primeiro juiz da causa, que você vai fazer um julgamento seu, né? O segundo, você é um advogado, então você é meio juiz, meio advogado, porque você é o autor, você que propõe as ações, e você também exerce um tanto da sua cidadania. Então é uma profissão, para mim, que me completa. Então você exerce a cidadania quando você defende os direitos dos idosos, quando você defende o meio ambiente, quando você defende a proteção do patrimônio cultural, o direito à saúde, o direito das crianças de ter uma família, ter uma educação adequada. Então o Ministério Público completa todo esse ciclo. E assim, como procurador-geral, você vai dirigir uma grande instituição, que é um cargo público que eu não preciso de voto, assim, 705, mas eu não preciso de milhões de votos. Então, tá de bom tamanho. E o que tem bacana da eleição do Ministério Público, que dá essa vontade de participar de uma disputa, então atende todos os requisitos. Nós estamos pelos seus também. Né? Pelos meus colegas que me julgaram. Eu, no meu caso, estou com 30 anos de Ministério Público, então eu fui julgado meus 30 anos. Então eu estou muito satisfeito, porque depois de 30 anos, quem votou em mim, tem gente que não me conhece, que são os promotores que entraram nos últimos 4 anos. Começou muito cedo, eu estou calculando aqui, você começou com 25 anos, então, no MP? 24 para 25. 24 para 25, o senhor está com 55 anos. Isso, e assim, já tinha o João, tinha os meus filhos, né, depois só a Clarice, que já nasceu, aspas, beijo de ouro, que eu já era promotor. Os outros usaram fralda um do outro, sabe?
Então, assim, isso a gente está muito completo em relação às minhas satisfações na ordem pública. Então, até para assumir um cargo no próprio fora, por exemplo, no judiciário, para mim não tinha muito sentido começar tudo de novo. Então, estou muito satisfeito, vamos ter 2 anos aí, ou talvez mais 2 numa reeleição, para fazer um grande projeto. E lá, no Ministério Público, a gente se gaba muito disso, que nós exercemos a nossa cidadania. Qual que é a segunda pergunta mesmo? Sérgio Moro, sobre a questão do... Eu acho assim, eu tenho um grande amigo que é a grande referência do ministro Sérgio Moro, desembargador do Paraná, que é uma grande referência nossa da área da justiça. Ele hoje é aposentado, é um professor, é um homem que largou a magistratura e hoje cuida mais de escrever livros e coisas mais dogmáticas, dá muitos exemplos para nós. Essa justiça moderna que tem no sul do país, muito foi dele, o professor Vladimir Passos de Freitas, desembargador federal. O que eu acho? Eu acho que quando você assume um cargo, você tem que carregar essa marca para o resto da sua vida. E no caso do ministro Sérgio Moro, ele assumiu um encargo muito grande e foi com erros e acertos, ele foi um juiz muito importante, porque ele deu as respostas à Polícia Federal e ao Ministério Público. Porque teve casos em Brasília que o próprio juiz matou a operação. Quando você nega um monitoramento de telefone, quando você nega uma busca e apreensão, você praticamente derruba, porque aquilo vai se tomar conhecimento e o criminoso vai se organizar para tal. Minha avaliação, é difícil você julgar os outros e, se fosse eu, jamais aceitaria cargo no governo. Entendeu? Sobretudo depois de tudo que aconteceu, que todos conhecem, no governo que venceu o outro que foi processado e tal. Eu acho que era assim, você tinha que fazer esse juízo, não aceitar. E segundo lugar, quando você vai para a iniciativa privada, logicamente, o juiz Sérgio Moro, ele precisa de dar provimento para sua família, pagar suas contas, obviamente. Mas ele tinha que ficar muito atento, porque teria pegadinhas. E assim, para ele. E esse aí, para mim, foi uma pegadinha, entendeu? E você tem que fazer um juízo muito cuidadoso, o que você vai pegar. Por exemplo, eu tenho uma esposa que é advogada na área, que ela gosta da área ambiental. Por que ela não advoga na área ambiental? Porque eu sou o promotor ambiental que virou presidente da Associação Brasileira do Ministério Público Ambiental, que envolve todos os ministérios públicos, e hoje eu sou presidente de honra dessa entidade. Como é que minha mulher vai defender um cliente contra o Ministério Público? Então, para você defender, você vai ter que usar todas as armas. Você não pode fazer uma defesa, aqui eu não posso porque o Jarbas é meu marido. Então não pega. Entendeu? Pode ser milionário. Incompatibilidade, a famosa incompatibilidade. Então tem coisas que você tem que falar, não dá, isso não dá. Então eu acho que o ministro, esse vacilo aconteceu sim, e ele deveria ter se protegido mais em relação a isso. E tem outras formas de advogar, de ser consultor, o parecer dele vale muito dinheiro, né? Então, e ele virou um símbolo nacional. Mas pelo tamanho do acerto que ele fez de ter ido contra o sistema e ter sido tão bem sucedido até onde ele pôde com a operação, eu, pelo menos particularmente, eu acho que ele tem esse crédito ainda. Então, não, tem. Todos erram, acredito que ele também concorda com o senhor que ele possa ter errado agora, mas eu acho que ele marcou uma história na nossa vida pública, principalmente com relação à corrupção, e que facilitou muito o trabalho de todos vocês, tanto do Ministério Público, os juízes, todos que trabalhavam por tantos anos. Eu acho que ele tem esse louvor, e mesmo cometendo esse pequeno deslize, eu acredito, no currículo dele. Pelo menos é a minha opinião, né? E a população reconhece, né? O trabalho dele é um juiz. Alguns sim, outros não, né? Que virou um time de... Uma parte da população porque envolve outras figuras que foram investigadas, que são muito queridas pelo povo brasileiro também. Naturalmente, isso gera isso. Agora, obviamente que nós temos que ter esse cuidado, porque o dia que eu sair do Ministério Público aposentar, eu não posso jogar meus 30 anos e 35 anos fora e falar, não vivi o Ministério Público. Meu retrato vai continuar lá na galeria dos procuradores gerais. Eu vou ser uma referência. Por exemplo, se eu vou num restaurante e bebo uma taça de vinho, eu não vou dirigir. Eu prefiro perder o carro do que dirigir. Entendeu? Porque se eu for
pego no flagrante desse, isso vai refletir lá no promotor que está fazendo o júri. O que o advogado vai falar? Todo mundo erra. Seu procurador-geral errou. E você tem 3 retratos lá. Agora, né? Já pode pedir música, então, no caso. Diga lá, Pessoal, vamos lá. Eu queria agradecer em nome de todos aqui ao doutor Jarbas Soares Júnior, novo procurador-geral do Estado. Muito obrigado. Que faça um excepcional trabalho. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, doutor, e que volte brevemente. Obrigado, Everton. Espero que nos seus programas esportivos você nos dê boas notícias do Galo aqui agora até fevereiro, viu? 98 tons.